TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro, Restaurante e Pizzaria. Olá, em campo mais uma edição do seu TVR Esporte e hoje já contando com a presença aqui do professor Luizinho. Professor Luizinho, tudo bem, professor? Tudo bem, Rogério, tudo bem. Professor Luizinho, começamos hoje falando da vitória, da belíssima vitória do Atlético Sorocaba, da derrota do Sport Clube São Bento pela Copa Paulista, né? Então o São Bento sofreu a sua primeira derrota. São Bento perdeu para o Santo André, né, e caiu por terceiro lugar aí no campeonato, na Copa Paulista. São Bento, que vinha liderando o grupo 4, agora com essa primeira derrota ele caiu para terceiro lugar. Mas lembrando que o São Bento ganhou com o Bentinho, né? O Vitor Mosca, que é o técnico do Sport Clube São Bento, do time principal, também acumula função sendo técnico do Sub-20. Então o Mosca essa semana podemos dizer que ele teve uma vitória com o Bentinho e sofreu sua primeira derrota aí frente ao time principal, professor Luizinho. Realmente não se esperava essa derrota do São Bento diante do Santo André, mas a gente sabe que pode até classificar como normal. O São Bento, que vem acumulando vitórias, empates, se mantendo nas primeiras colocações, isso demonstra o bom trabalho que o Mosca vem fazendo à frente do plantel beneditino. E acumulando funções, que já também no Sub-20 teve uma bela vitória, mas é normal, não tem que entrar em crise, nada disso. É normal, resultado, ele que ganhou em Taubaté, que fez um bom empate diante do Juventus, ganhou o derby, o clássico, o sorocabano, então tranquilo, nada aí, as águas continuam bem tranquilas do lado do Sport Clube São Bento e parabenizando o Atlético, que acumulou 2 vitórias durante a semana, uma diante do Taubaté e agora diante do Juventus. Começa o Atlético a engrenar na competição. Exatamente, o Atlético Sorocaba, que o Galinho também ganhou, o Galinho lá no jogo em casa, em Tatuí, lembrando, né, antes do início da Copa do Mundo, o Sub-20, nós tratávamos disso aqui, que o Sub-20 do Atlético Sorocaba, ele manda seus jogos lá na cidade de Tatuí, né, até porque as suas instalações aqui no World Center, né, que é o novo nome aqui do CT do Atlético, estava sendo ocupado pela delegação da Argélia, por isso o Atlético Sorocaba teve que começar o campeonato Sub-20 mandando seus jogos na cidade de Tatuí. Então lá na cidade de Tatuí ele recebeu o Capivariano e ganhou uma bonita vitória por 3-0 em cima do Capivariano, e com isso o Atlético Sorocaba passou a ocupar agora a 5ª posição aí no grupo, né, no mesmo grupo de São Bento. Com isso está na área da zona de classificação. Isso o Galinho, né? E o Galão também, né, professor Luizinho, o Galão esporou, né? O Galão deu uma esporada no moleque travesso, né? Venceu o Juventus por 2-0, uma bonita vitória, a segunda consecutiva aí do José Luiz Drey. Tá engrenando, professor? Tá engrenando, logicamente que não é fácil. Aliás, falando em Atlético, eu quero mandar um abraço ao Paulo Henrique Monteiro, que é a parte de comunicação da equipe do Atlético, também está acumulando até funções. Paulo, aquele abraço, parabéns. José Luiz, parabéns. Começou a melhorar, não há mal que sempre dure, e nem o bem que pelo mal não venha, isso é normal. Mas acumulando 2 vitórias já dá mais tranquilidade, o Zé Luiz tem mais, traz mais o grupo para você, e logicamente que isso você trabalha tranquilamente a semana toda. E lógico que a gente não pode nunca estar satisfeito com a vitória e nem também ficar desesperado quando acontece a derrota. Tudo no seu devido momento, as coisas vêm melhorando também para o Atlético. Parabéns ao trabalho que o Zé Luiz vem fazendo. Lembrando que eu quero também mandar um abraço para o Paulo Henrique, realmente o Paulo Henrique, que é responsável pela comunicação do Atlético Sorocaba. O Paulo Henrique sempre muito participativo, solícito, atende todos os nossos pedidos lá. Quando precisamos, a equipe do TVR Sport precisou de uma palavra lá do José Luiz Drey, o Paulo Henrique já agendou. O Paulo Henrique que nos abastece, nos manda, né, os releases dos jogos, dos resultados das partidas, releases resultados esses que você pode acompanhar pelo Facebook do TVR Sport, lá, facebook.com/TVR Esportes. Lá você vai ver todo esse material que o Atlético Sorocaba nos abastece, aí a comunicação, né, a assessoria de imprensa do Atlético Sorocaba muito bem capitaneada, né, pelo Paulo Henrique. O Paulo Henrique teve, professor Luizinho, no final de semana teve a inauguração lá do Centro Esportivo lá de Salto de Pirapora. Como que foi essa festa bonita? E o Paulo Henrique representando todos os nossos colegas da imprensa, foi a inauguração da Arena Zitão, no
Esporte Clube Salto de Pirapora. Homenagem essa feita pela diretoria, comandada pelo Antônio Carlos de Oliveira, o popular Glória, o Becar, o José Carlos e toda a diretoria do Esporte Clube. Uma homenagem em vida ao grande José de Alencar, Zitão, que foi ele que deu todo o início na construção, em conseguir com que Salto de Pirapora tivesse um ginásio de esporte. Agora ficou maravilhosa, o campo de gramado sintético, o primeiro, né, em Salto de Pirapora. Ali também vamos começar a funcionar uma escolinha de futebol para garotos de 6 a 12 anos, a inauguração da academia, ou seja, para a cidade de Salto de Pirapora nós temos uma academia top e um gramado sintético, uma quadra de gramado sintético também top ali. E já, olho, hein? Já que parece que vai haver umas conversas aí com o Ricardo Rocha para ver a possibilidade de que Salto de Pirapora possa vir a ser sede de um campeonato de showball. Grandes clubes como Flamengo, Botafogo, Corinthians, São Paulo e grandes craques poderão desfilar nessa arena Zitão, inaugurada mais uma vez. Quero parabenizar a diretoria do Esporte Clube Salto de Pirapora. Valeu, rapaziada. Isso daí é muito importante, professor Luizinho, porque é o esporte regional, né? Hoje falamos de região metropolitana, né? Sorocaba hoje é a sede da região da RMS, da região metropolitana de Sorocaba, aí que agrega, se não me falha a memória, 26, 28 cidades. Então Salto de Pirapora faz parte. Isso é o esporte sendo tratado de forma regional e essa é a função sempre do nosso programa do TVR Esporte. Então parabéns aí a todos da diretoria aí nesse projeto, né, lá de Salto de Pirapora, e que realmente possa trazer aí o showball, que é um espetáculo, né? Já assisti a algumas partidas, alguns eventos de showball, realmente é sempre um espetáculo. Lembrando, então, e lá foi a inauguração, teve um jogo lá, uma partida do time lá de Salto contra o time de imprensa, e quem comandou o time de imprensa foi o Paulo Henrique. Paulo Henrique Monteiro, e nós estivemos jogando do mesmo lado, né? Precisamos fazer aí um bom jogo contra os veteranos do Esporte Clube, ou seja, foi uma partida assim, mais de caráter de apresentação da quadra. Mas nós aproveitamos para dar um elásticozinho aqui, um chapéuzinho, uma caneta. Não esqueci, viu, meu amigo? Ainda tá em forma, professor Luizinho. É claro, o professor falou, tive que jogar a bolinha, mas ninguém esperava menos. Na verdade, muita gente estava lá para vê-lo jogando, para vê-lo em campo. Foi muito bom. Principalmente os cornetas de plantão. Exato, né, e tinha muita garotada lá que só ouviu falar, são garotos de 12, 13 anos lá, mas puderam presenciar um pouquinho, um toque refinado na bola, um drible mais diferente que eles não estão acostumados a ver, mas foi legal, foi legal. E o Paulo Henrique comandando, hein? É um autêntico meio armador, Paulo Henrique, que inclusive já acaba de ser convidado para fazer parte do Esporte Clube Salto de Pirapora, lá na categoria de veterano. Eu quero agradecer o convite, né, professor? Eu recebi o convite, infelizmente por compromissos, né, de última hora, não pude estar presente, mas pude acompanhar todo momento, porque o professor Luizinho interage com as redes sociais, então em todo momento ele colocava lá no Facebook, né, colocava lá na página, em sua página pessoal, o andamento de todo o evento, que mais uma vez traga esses benefícios. Quem que vai comandar a escolinha lá, professor Luizinho? Nós vamos comandar, vai ser sob o meu comando, né? Luiz Alberto da Costa, que jogou durante muito tempo, treinador de futebol profissional, e a gente vai procurar fazer um trabalho realmente atualizado, um trabalho realmente voltado, né, à modernidade do futebol. Chega, essa coisa, estamos muito ultrapassados em termos de trabalho. Mas lá, na nossa escolinha, nós vamos começar a fazer um trabalho realmente diferenciado. Professor Luizinho, nós vamos sair para um breve intervalo, né? E vamos voltar no segundo tempo para continuar esse assunto gostoso, falando dessa questão de modernidade, falando da questão da falta de atualização dos técnicos aí do Brasileirão. Então temos muito assunto ainda para tratar aqui. Então vamos para um breve intervalo, continue com a gente e voltamos já. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas diárias para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Há 18 anos, a JR Estamparia atende Sorocaba e região, na confecção de camisetas, polos, baby looks, jalecos, calças, moletons e uniforme social personalizados.
Além de estamparia de brindes, a JR Estamparia confecciona camisetas para formaturas e escolas particulares, com durabilidade e o melhor preço do mercado. Visite nosso site e conheça nossos produtos. JR Estamparia, fabricando camisetas e uniformes com qualidade e tecnologia. Coral Rende Muito é a primeira tinta que pinta até 500 metros quadrados por lata. Coral Rende Muito, o original. Estamos de volta aqui com o segundo tempo do TVR Esporte. Então, já em campo com o professor Luizinho, estamos tratando aqui dos times da nossa região, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Obrigado por continuar com a gente. Lembrando que você pode assistir o TVR Esporte, assim como toda a programação de qualidade da TVR, feita com carinho para você, a sua TV regional, pelo site www.tvr23.com.br. Acesse lá e assista em tempo real toda a programação da TV regional, feita com carinho para você. Professor Luizinho, nós falávamos aqui do Esporte Clube São Bento, do Atlético Sorocaba, da vitória do Atlético, a segunda consecutiva, da derrota do Esporte Clube São Bento, a primeira derrota, né, no comando do Vitor Mosca no time principal. E lembrando dessa questão de acumular funções, o fato do Mosca acumular funções, isso favorece ou prejudica? Estafa o técnico? Porque para comandar o sub-20 é um pouco diferente, talvez não, é diferente do que comandar o profissional, né? Isso não, e sendo jogos no intervalo muito curto do sub-20 para o profissional, isso não confunde a cabeça do técnico, embora o Vitor Mosca seja muito competente, mas isso não estafa demais, isso não prejudica, tendo em vista que o Atlético não, o Atlético Sorocaba, o que ele fez? Ele pegou, trouxe o Drey para o profissional, tirou o Eduardo Prado, que vinha comandando o sub-20 do Atlético, tirou o Eduardo Prado, colocou o Eduardo Prado junto com o Drey, né, de auxiliar do Drey, e trouxe o Gil para ser o técnico do sub-20, né? O Mosca não está sendo explorado demais? Então, Bolinha, veja bem, é lógico, é óbvio que deveria ter alguém trabalhando com o Vitor no sub-20. Ou seja, para que quando ele assumisse, como realmente assumiu o profissional, essa pessoa viesse a tomar conta dos juniores, do time, porque não é fácil não. É meio complicado essa coisa, e tá lá dentro do profissional, depois vem para os juniores, volta para o profissional. Eu acho que deveria ter um profissional à altura para substituí-lo no sub-20, para deixá-lo somente pensando no profissional, com a cabeça voltada só para o profissional. Porque não é fácil não, você está aqui, precisa ganhar os 3 pontos, é meio complicado, perdemos agora no último jogo, temos que iniciar uma semana com uma derrota, como é que eu vou trabalhar essa situação? Agora, saio daqui e vou para o sub-20. Não dá, é meio complicado. Teria que ter uma outra pessoa para estar dirigindo o sub-20, para deixá-lo tranquilo, só pensando no profissional. Fica aí o recado. Nós sabemos que o Vitor Mosca, ele comanda, né, as categorias de base para o projeto Craques da Manhã, não é? Então, e também assumiu a questão do time profissional, também dentro dessa parceria, desse projeto. Então fica a dica aí para que possam olhar melhor pelo Vitor Mosca, que é competentíssimo, tem mostrado nos resultados, tanto no sub-20 como no profissional, mas uma hora pode começar a sentir, né? O staff, de repente, ele não quer falar, porque é um rapaz valente, ele realmente vai para a luta, não vem para brincadeira, não veio para laboratório, veio para mostrar trabalho e tem mostrado de forma muito positiva, mas é bom que se olhe melhor aí para o rapaz, para que ele possa ter oportunidade de trabalhar melhor o time profissional, já que está sendo lhe dada essa oportunidade, para que depois não seja usado, como desculpa, para quando chegar no Campeonato Paulista, não, nós vamos devolver o Vitor Mosca para comandar o sub-20, não, porque vamos trazer um outro técnico. Não, nós vamos estar aqui vigilantes, porque nós queremos que o rapaz está fazendo um bom trabalho à frente do time, que lhe seja dada a oportunidade também de fazer esse bom trabalho também na estreia do São Bento, no retorno do São Bento ao Campeonato Paulista aí na Série A1, né, professor Luiz? Exatamente. Agora, é por isso que nós vamos ter uma renovação de treinadores no nosso futebol. Não adianta chegar no Campeonato Paulista, tudo bem, vamos trazer outro, era a Copa Paulista, você agora volta lá para os juniores. Não, meu amigo, é a mesma coisa, Copa Paulista, Campeonato Paulista, traz jogadores, traz reforços, vai reforçar o time e vai continuar trabalhando. Porque na Copa Paulista é bom, para o Campeonato Paulista já não é. Então quando é que nós vamos ter renovação?
É verdade. E agora também, voltando a falar na questão de dirigir o sub-20 e o profissional, é meio complicado, chupa-cana sub-A, é meio difícil. É muito difícil. Nós já tivemos essa experiência no São Bento com o Claudinho Anacleto, ele comandou no final de 2011, logo no início dessa diretoria, ele comandou os dois times, o Claudinho que vinha conduzindo o sub-20, num bom campeonato, no retorno das categorias de base do Esporte Clube São Bento, e depois ele acumulou, por questões financeiras do clube, né, ele acumulou os dois cargos, como o técnico sub-20, assim também como técnico profissional, e acabou estafando o Claudinho, experiente, Claudinho Anacleto, mas não conseguiu resultado. No entanto que o time sub-20, eu sou testemunha, acompanhei bem de perto isso, professor Luizinho, o time sub-20 que vinha num bom campeonato em seu grupo, acabou daí não passando para a segunda fase, não tendo continuidade, porque o professor Claudinho acabou tendo que dar mais atenção para o profissional, até devido aos compromissos que são maiores, aos problemas que são inúmeros, não tem como comandar as duas categorias, professor. Não tem. É meio complicado. Não, muito complicado. A não ser que a pessoa, eu vou assumir o profissional, tudo bem, eu vou segurar esse rojão, eu vou dirigir. Se eu não servir, daqui eu vou procurar outro time, outro lugar para ir trabalhar. Porque fica essa coisa, vai lá e assim, eu estou seguro aqui na base. Então, é um objetivo que todo treinador tem. Não deu aqui no profissional dirigir, não deu. Agora daqui, bom, muito obrigado, agora eu vou à luta. Porque se fica aquela coisa, eu vim aqui para o junior, eu estou seguro, se não der nada, aqui eu vou continuar a vida toda. Então, eu acho que não é esse o objetivo do Vitor Mosca. Professor Luizinho, nós tivemos falando nessa questão de diretoria, na semana passada nós recebemos aqui o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube São Bento, William Alves, falando do referendo para postergação, para prorrogação da eleição, né, do clube, para que se mantenha essa diretoria atual por mais um ano, né, devido à estreia no Campeonato Paulista, para que o clube não precise passar por uma eleição agora e ter que montar às pressas a questão de contratação de jogadores, assim também como a dificuldade na negociação de cotas de patrocínio. Você, como um ex-jogador do São Bento, como um craque que trouxe muitos dividendos em sua negociação, né, na venda do seu passe para um outro clube, o São Bento faturou muito em cima disso, sempre tratamos disso. Você como ex-jogador profissional, você como um são bentista apaixonado, o que você acha dessa prorrogação, desse referendo? É viável? A diretoria que aí está merece mais um ano na administração, na gestão do clube? Merece porque está ganhando. O time que se ganha não se mexe. Isso é velha. Há tempos que a gente sabe disso. Fizeram uma boa gestão, então nada mais justo que continue. Agora, não podemos esquecer que o campeonato em janeiro começa. E não dá para você chegar para contratar em novembro e querer montar o time, que vai ter problema. Agora, que a diretoria merece tem todos os créditos e merece esse apoio e merece a continuidade, eu estou de acordo. Então vamos reforçar, lembrando que nessa próxima sexta-feira, dia 15, aniversário de Sorocaba, a diretoria do clube, ali no Walter Ribeiro, no SIC, estará aberta para receber você que é torcedor de São Bento, que está aí nessa lista de pessoas que não tem pendências com o clube, que pode estar participando, votando, né, nesse referendo, que vá lá, marque presença. A sua presença na arquibancada é importante, mas a sua presença agora no exercício de democracia, como vem exercitando lá a diretoria executiva, assim como a do Conselho Deliberativo, vá lá, vá votar, dê a sua opinião, vote para que, não importa qual que é a sua opinião, se é a favor ou contra que a diretoria permaneça por mais um ano, mas vá, faça a sua parte, contribua como torcedor ativo, né, participativo, porque isso é importante. Lembrando que a votação vai das 9 até as 5 horas lá no Walter Ribeiro, e logo após as 5 horas, assim que fechado lá as urnas, né, como for organizado lá, já será feita a apuração e já será imediatamente divulgado nas redes sociais do clube e também nas mídias, é claro. O TVR Esporte estará trazendo para vocês o resultado desse referendo, primeiro referendo, exercício pleno de democracia do Esporte Clube São Bento. Então eu tenho certeza que a diretoria espera você lá para que você possa participar, né? Então vamos sair para o breve intervalo, professor Luizinho, e já voltamos no terceiro tempo do TVR Esporte, aí sim para falar de Brasileirão e de técnicos ultrapassados ou não. Continue com a gente que voltamos já. Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos.
Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao Hipermercado Extra. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Venha apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Estamos de volta aqui agora, o terceiro tempo do seu TVR Esporte. Professor Luizinho, Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo Santos. Estreou bem o Robinho? Estreou bem, foi um bom jogo, primeiro tempo muito bem disputado, movimentado, gostei e muito. Aliás, também qualquer um joga bem no futebol brasileiro hoje em dia, né? Do jeito que está o nível tão baixo, qualquer jogador que venha, ele vai se adaptar tranquilamente, porque está fácil de jogar no futebol brasileiro hoje em dia. Mas foi um primeiro tempo que eu gostei, muita movimentação, o Santos perdeu um jogador, terminou o primeiro tempo e o segundo tempo todinho com 10 homens em campo. Aí veio o segundo tempo, aí voltamos à realidade do nosso futebol. Futebol lento, muitos passes errados, mas o Robinho se comportou bem. Foi até um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Mais para o Santos, segundo tempo mais para o Corinthians. E é óbvio que o Corinthians ia terminar aí, de repente, acontecendo a vitória, como realmente aconteceu, num erro de marcação do David Braz, zagueiro, um escanteio, bola parada. Como é duro você perder um jogo com bola parada, viu, Rogério? É brincadeira. É muito difícil isso. Então, o primeiro tempo, podemos dizer que o espetáculo do futebol foi muito bom, da festa. Muito bom, muito Aquele bom. Entusiasmo do retorno do Robinho, a torcida santista toda lá, e daí o espetáculo. No segundo tempo que esfriou a estreia, voltamos à realidade do nosso futebol lento, futebol de passes errados, de pouca movimentação. E é esse o nosso atual futebol brasileiro. Professor Luizinho, a contratação do Robinho foi acertada? Foi. Era o momento de trazê-lo de volta? Tem dado a impressão que os clubes brasileiros têm trazido esses jogadores que já não estão mais rendendo lá fora para cá, como se fosse a porta para aposentadoria. É dessa forma mesmo ou não? Ou foi ajustado trazer o Robinho? Ainda tem muita perna, ainda tem muita lenha para queimar aí. O Santos precisava de um jogador, de uma referência, como é o Robinho. O Robinho é uma belíssima referência. Tanto que já novos patrocínios já estão aparecendo para o Santos aí. E como você frisou bem, os jogadores que vêm de fora, eles já não estão conseguindo acompanhar o mesmo ritmo na Europa. Então ele vem aqui para o futebol brasileiro, principalmente o futebol brasileiro. Então ele vem aqui e se adapta bem. O Sidorf foi eleito o melhor jogador do campeonato ano passado com 38 anos. O Zé Roberto do Grêmio, com 40 anos, está jogando. Ou seja, o nosso futebol é um futebol lento, que qualquer jogador se adapta. Tá, vamos sair do estado de São Paulo, vamos lá para o Rio Grande do Sul. Professor Luizinho, Grenal, né, a estreia do Felipão diante do Grêmio. Já estreou com derrota. Foi um bom jogo? Foi bonito o espetáculo? Olha, foi muito ruim em termos de resultado, mas convenhamos, o Felipão trabalhou 4 dias somente para poder dirigir um Grenal. E nós sabemos, Rogério, e todo brasileiro sabe, que o Grenal é um campeonato à parte. O Grenal é um campeonato à parte. Ali o treinador cai e o treinador se consagra. Não vai acontecer com o Felipão, porque ele acaba de assumir, mas parece que já houve uma certa melhora no rendimento do Grêmio. Mas não adianta melhorar e perder, né? Professor Luizinho, na Copa do Mundo, o Felipão comandando a seleção brasileira e com o pífio resultado que nós tivemos, a nossa seleção teve no Mundial aqui no país, lançou essa polêmica e abriu os olhos, né, dos comentaristas esportivos, de todo mundo envolvido ao esporte, da questão dos nossos técnicos estarem ultrapassados. E o Felipão foi o motriz disso. O Felipão está ultrapassado ou essa teoria não serve para os clubes, só serve para as seleções? Não é só o Felipão, não. A maioria dos treinadores brasileiros estão ultrapassados. A maioria, porque muitos não se reciclaram, muitos estão parados. E tem treinador treinando como nos anos 60, 70. Ô Rogério, peraí, a coisa não é bem por aí, né? Então, estamos sim. Tem muito treinador ultrapassado. Eu só tiro desse bolo um pouco o Tite, que foi lá na Europa, acompanhou o que estava acontecendo no futebol europeu, está muito atualizado o treinador Tite. A maioria estão aí, estão devendo.
Luizinho, você teve na Europa, né? No final de 2012, 2011 e 2012. Você teve na Europa, você fez um estágio lá com o Mourinho. Você teve lá no Barcelona, Atlético de Madrid, no Atlético de Madrid, no Getafe, essa no Raio experiência Vallecano. toda te capacita para dizer que realmente eles estão ultrapassados, sim. Com certeza, porque eu acompanho treinamentos de muitas equipes, eu vejo, sabe, estão correndo muito atrás, está muito atrás. Maneira de jogar, bola parada, você não vê uma jogada trabalhada. Não tem uma jogada trabalhada. Não... E aí eu lhe pergunto, o treinador Felipão, o seu Muricy fechou o treino. Aí domingo você vê alguma novidade? Você não vê nada, fechou o treino para quê? Então, quer dizer, não tem novidade. O futebol brasileiro está, assim, ultrapassado, infelizmente. Só especulação. Agora, eu me admiro sendo o futebol brasileiro tendo ultrapassado, o Felipão tendo tido esse resultado pífio, ter sido lançado essa dúvida da questão da atualização dos técnicos brasileiros. O Grêmio ainda chamaram o Felipão, mesmo antes sem dar um tempo dele sequer descansar, tampouco procurar um aprimoramento, tampouco procurar um aperfeiçoamento, e já trouxe ele com todas as pompas, aquela alegria, aquela festa toda, como se fosse um técnico novo, e daí o resultado, primeira derrota. Belo comentário, parabéns, Rogério, belo comentário mesmo. Eu estou de acordo contigo. Olha, o nosso futebol está tão ruim, e no último domingo, do jogo Atlético e Palmeiras, sabe qual foi a média de erros de passe? Nós tivemos 96 passes errados. É muita coisa, quase 100 passes errados. Quase vaziando. Pior. Porque na várzea ainda você, sabe, não vê tanto. Muito erro de passe. Então, como é que você pode classificar um time? Jogou bem, ganhou de 2-1. Mas o que jogou? O Atlético pegava a bola, roubava de um jogador do Palmeiras e entregava para outro. O do Palmeiras roubava de um jogador do Atlético e entregava para outro do Atlético. Brincadeira, quase 100 passes errados. Então, na questão do Palmeiras, então, pegando o gancho, professor Luizinho, 8ª derrota consecutiva no Brasileirão. É muito sério. É muito sério, é complicado. A situação, infelizmente, a cultura do nosso futebol, se fosse outro treinador, já teria caído. Mas, como é um treinador argentino, como investiram muito dinheiro, trouxeram um jogador de 19 anos, fizeram um contrato de 5 anos, que no jogo do Atlético, no último domingo, Atlético e Palmeiras, não jogou absolutamente nada. Então, olha, a coisa está preta pro lado do Palmeiras, hein? Professor, essa novela, o Palmeiras não anda bem com a sorte, né? Essa novela agora, o Valdívia, diz que ia e não foi, e agora fica esse clima pesado. Ele tem condições de continuar no clube dessa situação? Mas ele é jogador do Palmeiras ainda. Ele é jogador do Palmeiras e eu acho que... Mas psicologicamente, né? Ele ficou muito chateado com essa situação toda. Ele vai trazer rendimento? Ele vai render em campo? A parte psicológica vai ser a pior para o Valdívia, eu não sei não. Agora, devido a todos esses problemas que o Palmeiras vem passando, de repente o Palmeiras talvez acabe até reintegrando o Valdívia ao seu elenco. Professor Luizinho, só para considerações finais, Flamengo. Flamengo ganhou de 1-0 e conseguiu um bom resultado diante do Sport, no Recife, não. Agora me foge o adversário. O importante é que... queria falar da vitória do São Paulo. Dar os parabéns ao São Paulino. O Pato desencantou. O Pato desencantou. 2 gols, uma bela vitória, 3-1, Kaká de volta. E isso é muito bom para o futebol. Melhorou um pouco a qualidade. Salvou o seu final de semana? Salvou sim. Eu gostei. Eu gosto de ver, principalmente, quando um jogador que estava numa situação tão ruim como o Pato começa a se levantar e tomar. E é um garoto, 24 anos. Tomara que ele possa se reerguer e voltar a ser aquele menino de quando começou. Professor Luizinho, chegou ao fio mais um TVR Sport. Obrigado mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço. Até uma outra oportunidade, galera. É isso aí. O TVR Sport fica por aqui. Espero que você tenha gostado, porque é feito com muito carinho para você. Te vejo no próximo programa. Até lá. TVR Esportes, um oferecimento Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria.